Pessoal, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Observe esse vídeo. This is Josh Wander, and this is breaking news. Here, just a few hundred meters to the south, to the left of Shah HaRachamim, of the Mercy Gate, of the Golden Gate, on the eastern wall of the Temple Mount, it has been discovered that there are shrubbery that is growing with letters of a Yud and a Hey and a Vav, and now is growing the last letter of God's name, the Hey. Here, from the Eastern Gate, we have God's name growing on the Temple Mount's eastern retaining wall. This is Josh Wander. Então, muitos estão falando da parede do primeiro templo, que apareceu ali no monte do templo, que não foi derrubado pelos babilônicos. Poucos estão falando do nome de Deus que apareceu ali na parede do monte do templo, perto... Agora eu esqueci o nome. Vou passar para vocês a matéria. É próximo do Golden Gate. Repetidamente são feitas para minar a conexão judaica com o Monte do Templo e retratá-la como falsa. Para aqueles que negam sua montanha sagrada ao povo judeu, também estão como as Nações Unidas. O Monte do Templo é chamado em hebraico e é mencionado exclusivamente por nome árabe, Aram ha-Sharif, a fim de cortar ainda mais uma conexão entre o judaísmo. Desde a redescoberta de Charles Warren, da cidade de Davi, ao sul do Monte do Templo, escavações na capital de Israel desenterraram toneladas de evidências que demonstram claramente a conexão judaica com Jerusalém e o Monte do Templo como o maior mikvet recentemente descoberto ritual de banho em Jerusalém diretamente no Monte do Templo desde a época do Segundo Templo. Até agora, essas descobertas impediram que as pessoas, como o primeiro-ministro da autoridade palestina, Mohamed, continuassem com sua interpretação alternativa da história. Ele havia dito no mês passado que não havia evidências arqueológicas de um templo judeu no Monte do Templo, como abundantes evidências arqueológicas que são vistas por todos. Um escrito pode agora aparecer na parede do Monte do Templo, não muito longe do Golden Gate, pouco antes do dia 9 de Av, em que o povo judeu comemora a destruição do templo para esclarecer uma estrutura de propriedade de uma vez por todas. É aquele vídeo que eu mostrei para vocês. Alguns sinais são imperceptíveis, que passam facilmente despercebidos, como também foi o caso da escrita que surgiu na parede oriental do Monte do Templo. Ele só foi descoberto por meio de uma postagem no TikTok. Muitas plantas crescem entre as velhas pedras de Jerusalém, incluindo uma alcaparra espinhosa. O devoto Beit israelense ficou chocado ao ver que plantas nascidas se transformaram em letras, como cartas estavam obviamente em Tav Ashuri, o estilo de caligrafia usado na escritura de textos sagrados, escritos. As letras Yod, He, Vav podem ser vistas claramente. O santo nome de Deus é composto por 3 letras, e as letras cresceram na ordem correta. No ponto de leste, Re, isso é alto, faltando uma planta já começou a crescer. O nome de Deus, ele não é unânime, cada um fala uma coisa, mas a maioria coloca que, por exemplo, o nome de Netanyahu, o nome de Deus está embutido. Eu não preciso te repetir, não vou ficar falando aqui não. O rabino Yosef Berg, da tumba do rei Davi, no Monte Jum, relata que o aparecimento das letras apontam para um versículo da Torá. E todos os povos da terra verão, é chamado sobre você, e eles têm medo de você.
O Rabino Berg disse: esse versículo simplesmente como alguém pode ver o nome de Deus em Israel no final dos dias. Ele explicou que isso também foi escrito na visão profética de Isaías. E acontecerá, o nome de Isaías aí em hebraico, o nome de Deus está embutido aí. Se você for inteligente, você vai entender. Na maioria interpreta dessa forma. E acontecerá que no final dos dias, que a montanha da casa de Adonai permanecerá firme como o topo das montanhas e será exaltada acima das colinas, e todas as nações fluirão para ele. Isaías 2:2. O nome de Deus se tornará visível, inegável aos olhos de todos, avaliada e avaliada, disse o Rabino Berg. Ultimamente temos visto de muitas maneiras que os caminhos da natureza não são mais suficientes. A natureza agora se torna um palco para revelar a natureza oculta de Deus. Esses são os sinais, as maravilhas que são apenas uma amostra de que está por vir. Vale ressaltar que isso está ocorrendo no momento em que Israel se prepara para abrir suas fronteiras aos turistas. Se Deus quiser, quando os turistas das nações chegarem, o último monte crescerá. Muito em breve, todas as nações virão a Jerusalém e verão que foram capazes de fazer em mais de um ano. O Rabino Berg enfatizou que esses sinais aparecerão com mais frequência. Não é surpreendente que arbustos cresçam e soletrem o nome de Deus, disse Rabino Berg. E a pandemia, todas as tragédias recentemente estão nos preparando para ver como essas mensagens emergentes. Qualquer um pode sair pela manhã e ver o nome de Deus escrito nas nuvens, ouvi-lo ao vento, ou ouvir o canto dos pássaros. Essas coisas sempre estiveram lá, mas agora estão se tornando ainda mais claras. Essa é uma misericórdia de Deus. É impossível ver o nome de Deus e não querer voltar para se aproximar dele. É difícil de acreditar, mas ainda hoje, quando vemos eventos sem precedentes, milagres e tragédias, há quem se recusa a invocá-lo. Então, de alguma forma, a escrita na parede do Monte do Templo me lembra muito Mene Tekel Uparshim, Daniel 5, 26, 28. Parece-me que Deus está naquele como o primeiro-ministro da AP, que ainda se recusa a reconhecer a herança ou a herdade judaica do Monte do Templo. Deus contou suas mentiras e está acabando com elas. Você foi pesado, considerado muito leve, portanto sua especificação será arrancada e devolvida aos padrões. A escrita no Monte do Templo apareceu aos poucos dias antes de 9 de Av, 17 e 18 de julho, o maior dia da catástrofe do povo judeu, no qual apenas os 2 templos foram destruídos. 40 dias antes, sem eclipse solar anual, podemos ver o sinal de Jonas e da arca, que considerava indigna de navegar. Honestamente, Deus quer nos dizer algo. Aliás, as raposas foram vistas no Monte do Templo em Tisha Av 2 anos atrás. No Talmud, as raposas são associadas à reconstrução de Jerusalém com base na passagem da Bíblia, e seu aparecimento fortaleceu as esperanças de que as profecias sobre a reconstrução do templo também se cumprem em um futuro próximo, e é semelhante ao incêndio do Monte do Templo em Jerusalém. Então é isso. Eu achei interessante porque ninguém está falando sobre isso, sobre o nome de Deus que apareceu ali no Muro das Lamentações, no Muro do Templo, né? E que Deus abençoe vocês.